Ainda não está a dar no Facebook. Já está. Estamos os dois lado a lado no Facebook. Ora, muito bem. Então, muito boa tarde a toda a gente que nos está a ver. Quero-vos dar as boas-vindas à primeira sessão desta iniciativa da Physis, a Physics is Alive, uma iniciativa que surgiu do interesse de a Physis, de estudantes de Física, em colaboração com pessoas ligadas à área, mostrarem um bocadinho daquilo que é o mundo da física, indo desde temas relacionados com aquilo que são as áreas de investigação de hoje em dia, até a aspectos históricos que é interessante abordar e que é, aliás, o tema que nos traz aqui hoje, com o nosso primeiro convidado, o professor Carlos Fiolhais, professor na Universidade de Coimbra, que tem tido interesse na história da ciência e da física em Portugal. Aliás, escreveu uma obra acerca disso, e a quem passo agora a palavra, começando com uma pergunta inicial para o Dr. Fiolhais nos dizer qual é que é, no fundo, a importância de abordar este tópico da história da física, em particular em Portugal. Muito bem. Olá a todos. Olá, Duarte. Olá aos que estão à distância. Vamos ter a oportunidade de trocar ideias sobre a história, mas deixem-me colocar logo à partida uma ideia central. E a ideia central é que a ciência é acumulação, é conhecimento acumulado. Quer dizer, só se pode fazer ciência, e hoje faz ciência, amanhã vai-se continuar a fazer ciência, mas a ciência que se faz hoje tem por base a ciência que se fez no passado. Os conhecimentos adquiridos hoje têm de ligar aos conhecimentos adquiridos atrás. Pode mudar um bocadinho, mas não muda muito, não pode mudar muito. E a ciência que se vai fazer amanhã tem de ancorar na ciência que se faz hoje. De modo que a ciência, em particular a física, é continuidade. A ciência é um empreendimento humano e constrói-se ao longo do tempo. Hoje sabemos mais do que sabíamos ontem e amanhã vamos saber mais do que sabemos hoje. E esta perspectiva do tempo é muito importante. Seja para quem for, seja para os estudantes de física, para os investigadores, para o público geral, para perceberem que a ciência resulta de um esforço continuado. O Newton disse isso de uma maneira muito engraçada. Disse que se conseguir ver mais longe é porque estava aos ombros gigantes. Ele estava a pensar, certamente, na geração anterior à dele, que é de Galileu e de Kepler, de algum modo, ele apoiou-se neles para conseguir fazer mais. A mecânica de Newton prolonga a mecânica de Galileu. No entanto, os que vieram depois de Newton, em particular, aquele que conseguiu subir mais aos ombros dele foi Einstein, não podia ter feito aquilo que fez sem conhecer a obra de Newton e antes dele as de Galileu e outros. O que isso quer dizer é que temos que colocar a ciência como um empreendimento humano no seu quadro histórico. E isso ajuda-nos a perceber melhor o que é a ciência. A ciência não é apenas um corpo de conhecimentos que se é provisório, que alguns acontecimentos são tão seguros que continuam. Ninguém vai descobrir amanhã que o mundo, por exemplo, não é feito de átomos, ou que a lei de gravitação de Newton para certas condições não vale. Ninguém vai descobrir isso amanhã. Mas temos de estar conscientes, e esta é uma mensagem que deve passar, temos de estar conscientes que nós... que o mais importante que os conhecimentos é o método. E o método precisa de alguns conhecimentos, mas precisa da crítica desses conhecimentos. Precisa da interrogação permanente, precisa da dúvida. Nem tudo o que vem de trás está certo,
Com certeza, a maioria do que vem de trás estará certo, porque foi bem testado, mas nós hoje podemos fazer melhor. E fazer melhor é a ciência atual. Muito bem. Respondi à pergunta? Sim, com certeza. De uma forma que aliás, considero, me deixa em concordância absoluta e julgo que é uma boa introdução para, então, o tema que nos traz aqui hoje. O Dr. Fiolhais traz-nos uma apresentação sobre o tópico que eu agora peço, então, para partilhar connosco e para... Muito bem. Eu pensei em falar não da história da ciência, da física, que nos interessa mais, para a física, no mundo, mas da história da ciência, em particular da física, em Portugal. Porque essa história não é muito conhecida, até os próprios estudantes de física, por vezes, não conhecem bem. Portanto, eu vou tentar, em meia hora, fazer um percurso ao longo da história portuguesa e ver, digamos, destacar algumas figuras, alguns acontecimentos, algumas obras que se passaram ou aqui em Portugal ou em territórios que estavam, digamos, sob a administração portuguesa e que enfim, acontecimentos que, de algum modo, pelo menos alguns deles, foram relevantes até do ponto de vista da história da ciência mundial. Por vezes não há essa percepção que Portugal também desempenhou um papel e enfim, continua hoje a desempenhar. A ciência é global e a ciência tem passado por aqui e continua hoje a passar por aqui. A ciência sendo empreendimento internacional, Portugal tem sido parte desse esforço internacional com altos e baixos, com luzes e sombras. E é essa ideia de evolução que eu vou então tentar partilhar aqui com esta apresentação que está aqui. Eu suponho que estão a ver, está na totalidade do ecrã, ainda não vejo aqui no Facebook, ainda não está. Ora, isto tem um ligeiro atraso, em breve deverá... Eu sou professor, como foi dito, na Universidade de Coimbra, e a Universidade de Coimbra tem um papel particular, até por ter sido durante muito tempo a única universidade do país. Enfim, em 2011 surgiram universidades de Lisboa e Porto. Antes tinha havido uma universidade em Évora durante 2 séculos, mas a Universidade de Coimbra foi aquela que é mais antiga. E, portanto, a história da física está muito relacionada, pelo menos nos tempos anteriores ao século XX, com a Universidade de Coimbra. Eu não estou ainda a ver no Facebook os slides que aqui estou a ver no Zoom. Está a falhar qualquer coisa. Duarte? Ora, deixa-me verificar aqui. Eu vejo os slides, mas não está no Facebook, foi não? Julgo... Ora, ainda não. Julgo que terá que ser sem ser em ecrã inteiro, que ele estava a aparecer. Está bem. Sim, mas eu não vejo nada. Isto é digamos, um atraso técnico para poderem ver as imagens que eu preparei especialmente para a ocasião. A primeira imagem mostra precisamente o Gabinete de Física Experimental da Universidade de Coimbra, que foi inaugurado, começou em 1772, segundo a metade do século XVIII, no tempo da chamada Reforma Pombalina, ordenada pelo Marquês de Pombal, que põe, digamos, o ensino experimental da física no ensino superior português. Depois de uma tentativa que tinha sido feita antes, falhada, em Lisboa, no chamado Colégio dos Nobres. Ainda não há nenhuma imagem, foi não? Professor, será possível retirar o PowerPoint de ecrã a modo inteiro para ver se assim já não está o problema? Ora, deixa-me verificar aqui. É que não estão a ver as imagens. As imagens são interessantes. Mas estão a ouvir a minha voz, não estão? Assim?
Ok, Portanto, ok. Muito bem. Já aparecem os slides, então. eu não estou a ver ainda. O que é que se faz? Já aparecem? Não. Eu tenho aqui o Facebook aberto e não vejo nada. Professor, se não se importar, fazemos uma breve pausa só para retificar estas Agora é que questões. apareceu. Agora é que apareceu. Agora é que apareceu, está bem? Eu vou pôr em maior para verem melhor. Tem um delay também. Será que eu posso pôr ainda maior, o slide maior? Porque, sim, por exemplo, o que é que vem? Talvez eu possa continuar. Portanto, a primeira imagem mostra o Gabinete de Física Experimental da Universidade de Coimbra, que é Património Europeu de Física, e que mostra que, enfim, no seu próprio sítio, num espaço do século XVIII, com armários do século XVIII, mesas do século XVIII. Portanto, isto é como se entrar numa cápsula de tempo, vir aqui e convido a visitar este Gabinete de Física. É o sítio, digamos, onde chegou a mecânica de Newton, embora com algum atraso, porque o Newton tinha morrido no início do século XVIII. E, portanto, estão a ver bem agora. Portanto, vou avançar então. A Universidade de Coimbra é muito mais antiga do que isso. A Universidade de Coimbra remonta ao século XIII, tem cerca de 700 anos, e foi mudada de nascer em Lisboa, foi mudada definitivamente de Lisboa para Coimbra no século XVI, em 1587, pelo rei Dom João III. Aquele Gabinete de Física Experimental que vos mostrei situa-se atualmente no mesmo sítio onde foi desde o início, no antigo Colégio Jesuíta, chamado Colégio de Jesus, que começou em 1542, portanto pouco depois da mudança da Universidade para pouco depois da mudança da Universidade para Coimbra. O Colégio de Jesus não era uma escola superior, era uma escola secundária, mas preparava os alunos para os estudos, digamos, universitários. O Marquês de Pombal, como se sabe, expulsou os jesuítas e mudou completamente o ensino, dando-lhe, do ponto de vista da física, um caráter experimental, um caráter moderno, e no espaço que antes tinha sido ocupado pelos jesuítas. E nesta figura do século XVIII, nós vemos, do lado esquerdo, o edifício do Colégio de Jesus, que é enorme, tem 3 pátios, e tinha uma igreja, que é a atual Igreja da Sé Nova, que é a Igreja Diocesana de Coimbra, e ao lado tem um outro edifício, que é o outro colégio que também foi entregue aos jesuítas, chamado Colégio das Artes. Portanto, havia um complexo de 2 colégios jesuítas, onde eram ensinados, digamos, o básico, o latim, a filosofia. Na altura do século XVIII, a física chamava-se filosofia natural. Cá está, no slide seguinte, uma imagem, uma fotografia atual do Colégio de Jesus, onde há o Gabinete de Física, e eu devo dizer que comecei as minhas aulas no ano de 1963, precisamente neste edifício, porque o Departamento de Física funcionava, hoje chamamos das Físicas Médias, funcionava aqui. Portanto, isto é um sítio histórico da física em Portugal, e é também um sítio histórico da física europeia, porque há poucas coleções de instrumentos científicos como aquelas que estão naquele gabinete do século XVIII. Quando a Universidade mudou de Lisboa para Coimbra, houve um professor que era professor de matemática e que é famoso e que mudou. Foi professor em Lisboa e passou a ser professor em Coimbra. Chamava-se Pedro Nunes. Embora seja considerado um matemático, é evidente que ele tratava de questões de astronomia e questões de navegação. Em particular, ele é o fundador da chamada navegação astronómica, portanto, usar a matemática para se conseguir orientar através dos céus, e isso, como é evidente, tem a ver com a física. Tem a ver com a astronomia, que é um capítulo da física. E deve ser dito que ele, nessa época do século XVI, o Pedro Nunes, não estava de acordo com
um astrónomo famoso, século XVI, todos conhecem, que é Copérnico, mas ele conhecia o trabalho de Copérnico. Copérnico publicou o seu livro em 1543 e morreu até nesse ano, e Pedro Nunes estava de posse do livro principal de Copérnico, que mudava completamente o sistema do mundo, colocava o Sol no centro do sistema solar, portanto, o mundo dessa época, em vez de ser a Terra. Pedro Nunes não podia concordar, porque a Igreja não concordava, mas de qualquer modo ele fez comentários, ele fez anotações ao trabalho de Copérnico. Este é um livro, o slide seguinte mostra um livro de Pedro Nunes, publicado em Coimbra, em 1563, e Pedro Nunes pode ser considerado um dos maiores cientistas portugueses. Não tenho agora tempo para explicar porquê, mas há uma razão para isso. Portanto, ele fez inovações, por exemplo, a partir de problemas concretos no mar, ele que não era bem prático, não andou nunca embarcado, mas ele alimentou com isso conjecturas teóricas que ele resolveu matematicamente. Também inventou instrumentos, mais que Donónio. A fama dele no mundo foi ajudada por um matemático, astrónomo também, que era jesuíta, chamado Cristóvão Clavius, que era alemão. E agora o que é curioso é que Clavius é considerado o maior astrónomo de Copérnico e Galileu. O que é curioso é que ele estudou em Coimbra, uma espécie de Erasmus. Já se fazia nessa época, quer dizer, os estudantes e também algumas pessoas circulavam entre a rede de colégios jesuítas. E este Clavius, que mais tarde se tornou famoso, mas entre os 13 e os 17 anos esteve em Coimbra. Não era famoso nessa altura, estava a aprender, porque mostrava que a escola do Colégio Jesuíta de Coimbra estava na rede dos colégios mundiais. Há um outro, digamos, homem de ciência, que também é um homem de Estado do século XVI, português, que deve ser referido no contexto da história da física, que é Dom João de Castro, que muitos conhecem por ser vice-rei da Índia, mas que pode também ser considerado o primeiro geofísico global. Porquê? Porque ele foi 2 vezes de Lisboa para Goa, para a Índia, e das 2 vezes ele foi com a bússola na mão, anotando criteriosamente a declinação. Na altura pensava-se que a longitude tinha a ver com a declinação, e isso é um problema geofísico. Portanto, ele é um homem que faz experiência de geofísica global, para além de observar fenómenos atmosféricos, correntes de ar e correntes de água, ver as profundidades e fazer cartas. Estes são os famosos roteiros da Índia de Dom João de Castro. Há 3 volumes diferentes, um deles que são originais, um deles está guardado na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, um dos livros mais preciosos que tem. Ora bem, desculpa interromper. Importa-se de desligar o Facebook que tem aberto, porque estou a receber relatos de algum eco que estará a acontecer. Muito bem. Muito obrigado. Peço desculpa. Bem, Galileu nasce nesta época de Clavius e de Pedro Nunes. Aliás, portanto, o Clavius ajudou muito à fama do Pedro Nunes no mundo, porque foi considerado, digamos, um matemático, e ele fez muitas citações de Pedro Nunes. E o Galileu, quando era jovem, conheceu ainda, visitou o Clavius em Roma, e o Clavius encorajou o jovem Galileu. Como sabem, Galileu em 1609 é o primeiro a observar a Lua e outros astros com o telescópio. Há uma relação portuguesa com o Galileu. Pode-se perguntar quando é que as descobertas de Galileu chegaram a Portugal. A utilização do telescópio e a observação não só da Lua, com as crateras e isso, mas também, muito importante, os satélites de Júpiter e também de Vênus, as fases de Vênus. Ora bem, houve uma instituição que demorou muito tempo, funcionou em Lisboa entre 1590 e 1759, que é a Aula da Esfera em Lisboa. Funcionou no sítio onde é hoje o Hospital de São José, e podem, em parte, ser visitados esse espaço, onde estiveram alguns matemáticos internacionais, e também alguns deles podemos considerar físicos internacionais, que vêm da escola de Clavius, de Roma. E esses, de algum modo, fizeram a ligação entre Itália e Portugal, trazendo, era uma escola, esta aula da esfera, é uma missão dos jesuítas, portanto, aqueles que o Colégio de Santo Antão, funcionava na Escola de São José, e
Portanto, era uma instituição dos jesuítas. Em Coimbra havia o Colégio de Jesus, o Colégio das Artes, em Lisboa havia o Colégio de Santo Antão, e foram eles, os jesuítas, que trouxeram as notícias das observações de Galileu. E há uma série de nomes, depois de jesuítas, aos estrangeiros, um austríaco chamado Lindbergh, um italiano ou dois italianos chamado Lembo e outro chamado Borri, que vêm de Itália e ensinam em Lisboa e também em Coimbra. O Borri ensinou também em Coimbra, e que são responsáveis pelas primeiras observações crepuscópicas feitas em Portugal, cerca do ano de 1613. Ora bem, e até eles ensinaram a fazer telescópios. Ora bem, não é muito tempo depois de 1609, quer dizer, Portugal foi dos primeiros sítios para onde foi transferida a grande revolução de Galileu. E Portugal era o posto digamos, de partida para sítios longínquos, como a Índia, como a China. E agora é muito curioso que tenha sido um português jesuíta que tenha sido o primeiro a divulgar as observações de Galileu num livro publicado na China, precisamente no ano de 1614. Vejam lá, 5 anos só após Galileu já estava a ser publicado um livro na China em mandarim, em chinês, por um padre português. Portanto, Portugal desempenhou aqui um grande papel na história global da física, porque foi o responsável, foi intermediário nesta transferência científica, hoje falamos de história global, nesta transferência científica da Europa para a Ásia. Este Borri não esteve na China, mas este Borri esteve no Vietnã. E depois de voltar no Vietnã, ele fez observações em Coimbra. Eu tenho aqui um livro que ele publicou a partir de aulas dadas em Portugal, Coleta Astronómica, e neste livro aparece uma gravura da Lua, que foi uma lua que ele observou em Coimbra em 1631. Não só é a primeira representação da Lua em Portugal feita com telescópio, mas é também a primeira representação da Lua feita em todo o mundo depois de Galileu, o que não deixa de ser notável. Portanto, Portugal, de algum modo, tinha um observatório que os jesuítas têm, dois já restos em Pequim que se podem ver, de um observatório que os jesuítas estiveram muito perto do imperador. Porquê? Porque com a ciência de Galileu e de Newton era possível prever acontecimentos astronómicos de uma maneira muito mais exata, muito mais precisa do que faziam os astrólogos chineses. Havia uma instituição lá, com o nome engraçado, chamado Tribunal da Matemática, e os jesuítas, mesmo quando acabaram já em Portugal, continuaram ainda na corte imperial chinesa. Porquê? Porque a sua ciência era boa ciência. A ciência é global. A ciência não é apenas um empreendimento ocidental. A evolução científica deu-se na Europa, mas Portugal contribuiu para essa transferência para o mundo. Isto não quer dizer que todos os jesuítas estivessem na crista da onda, muito avançados. Continuavam a ensinar Aristóteles, portanto, ensinamentos que o Galileu vinha pôr em causa de alguma maneira, pelas suas observações e pelas suas experiências. Há um escrito chamado Os Conimicentes, que são comentários a Aristóteles, que foram feitos em Coimbra, e aqui o curioso é que eles espalharam-se pela rede de colégios jesuítas do mundo, e um daqueles que estudou por esses escritos, por esses livros, foi o famoso René Descartes, que é outro fundador da ciência moderna, contemporâneo de Galileu e do Kepler, e, portanto, ele não apreciou muito, digamos, a ciência aristotélica, mas ela, em parte, era também transmitida a partir de Coimbra. Portanto, em Portugal havia, digamos, o mais avançado, mas também havia aqui algum paradoxo, mas a história faz destes paradoxos, havia também a ciência pré-galilaica, a ciência mais antiga. Eu dou um salto no tempo para falar de um outro padre, mas este jesuíta, embora tivesse andado num colégio jesuíta no Brasil, que foi estudante da Universidade de Coimbra, e quando tinha estudante muito novo, tipo poucos anos, mas teve uma ideia que é uma ideia tecnológica. Portanto, não tendo ele grandes bases de ciência teórica, no entanto, teve uma ideia prática. Foi a ideia do primeiro balão. Ele propôs, no início do século XVIII, no século XIX, propôs ao rei Dom João V, tinha alguém que o protegia, que o pôs em contato com o rei, e esse chamava aqui uma representação fantasiosa, que é a passarola,
E o que é certo é que isto voou, quer dizer, um pequeno, um instrumento que é um balão parecido com o balão São João do Porto, e foi a primeira vez que, com testemunhas, pelo menos no Ocidente, porque já existiam balões no Oriente, um balão se ergueu do solo. Ele, claro, estas experiências depois não prosseguiram, nem há memória que tenha sido feito nenhum balão tripulado. Só cerca de 80 anos depois é que os irmãos Montgolfier vão em França fazer as primeiras ascensões. E em Portugal não demorou muito, foi um italiano, Vincenzo Lunardi, que fez a primeira viagem de balão em Portugal, partiu do Terreiro do Paço em Lisboa, em agosto de 1794, comemoraram-se há pouco tempo os 225 anos, se não me falha a conta, e foi, enfim, ele não podia controlar por onde ia, foi para onde os ventos o levaram. Vendas novas no Alentejo, e portanto ele acaba por chegar a solo alentejano e acaba por ser o primeiro destino aéreo em Portugal. Avancemos então no século XVIII e vou referir 2 ou 3 nomes que são anteriores à reforma de Pombalina, à reforma do Marquês de 1762. E já são também ainda pessoas da Igreja, está a saber o papel que a Igreja desempenhou neste tempo, mas não são da ordem dos jesuítas, são de uma outra ordem, que é a ordem chamada dos oratorianos, que hoje ainda existe no mundo, mas não em Portugal. Um é um padre chamado João Chevalier, que foi astrónomo, trabalhou em Lisboa na Casa das Necessidades, que é onde hoje é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Palácio das Necessidades, onde estava sediada essa ordem dos oratorianos, e há muitas observações astronómicas que ele fez e comunicou para fora. A certa altura, o Marquês não apenas perseguiu os jesuítas, acabando com eles, mas também perseguiu os oratorianos. Ele teve de fugir de lá, esteve no norte do país e depois foi para Bruxelas. E o que é notável é que este João Chevalier, ele se chama Chevalier porque a mãe era portuguesa, mas o pai era francês, foi diretor da Biblioteca da Academia em Bruxelas, de Ciências da Bélgica, e foi também presidente dessa mesma academia. Nunca mais voltou a Portugal. Isto é uma página de um artigo, um artigo que ele fez para as Transactions of the Royal Society, que é uma das revistas científicas mais antigas, escrita em latim, que era o inglês da época, em que, está aqui no título, a observação dos eclipses de satélites de Júpiter, os tais satélites que o Galileu tinha sido o primeiro a ver. Portanto, começou a ser possível, com o telescópio, observar os eclipses desses satélites de vários sítios do mundo, incluindo Lisboa. Cá está o Palácio das Necessidades. Não sei se está a acompanhar. Duarte, consegue ver os slides? Duarte, está a ver os slides do Palácio das Necessidades? Perfeitamente, professor. Ainda não? Sim, sim. Eu estou a avançar para os belos, não se pode lá entrar, só com autorização especial, mas eu mostro alguns belos slides que lá estavam, e houve aí física, no meio do século XVIII, houve aí não apenas astronomia, observações astronómicas, como sessões de física experimental, porque a meio do século XVIII já tinha triunfado no mundo a física newtoniana, e havia máquinas, instrumentos para comprovar física. E, portanto, houve aulas abertas ao público de física experimental, cerca de 1750. O próprio Dom José assistiu a essas aulas ainda antes do Marquês ter feito aquela reforma pombalina. Por outras palavras, o Marquês vai, de algum modo, enfim, mudar a sociedade portuguesa, pondo lá o ensino experimental das ciências, em particular o ensino da física, mas já esse ensino, cerca de 20 anos antes, 20 e tal anos antes, já era os oratorianos em Lisboa. Um colega de Chevalier, este outro padre, chamado Padre Teodoro Almeida, que também fugiu, esteve no Porto, onde observou o trânsito de ventos. O trânsito de ventos é um conceito muito raro, que é a passagem de ventos por diante do Sol, e também publicou naquela revista inglesa, Transactions of the Royal Society. A certa altura, tal como o Chevalier teve de fugir do país, esteve exilado 10 anos em Espanha e em França, no País Basco francês, só voltou mais tarde quando o Marquês foi afastado primeiro e depois morreu. É nessa altura a fundação da Academia de Ciências de Lisboa, em 1779. E agora é curioso, ele é autor de uma obra enciclopédica em 10 volumes, chamada Recreação Filosófica, e alguns destes volumes são de física. E tenho aqui o volume 1, chama Recreação Filosófica Natural para instrução de pessoas curiosas que frequentaram as aulas. É muito curioso. Pela primeira vez faz sem diálogo e em português um livro que procura ensinar a física. E que física é que ensina? Ensina já
embora pondo em contraste com a física digamos, com a ciência mais antiga, ensina já a física newtoniana. Pode ser considerado o primeiro livro de física em português, e há uma edição muito recente para a qual eu colaborei, que está no Círculo de Leitores, integrado numa coleção chamada Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, o primeiro tratado de física, que é o primeiro volume desta recriação filosófica. Avançando, vê-se instrumentos de física num outro volume do mesmo Pátio de Almeida, Cartas Físico-Matemáticas, e vê-se aqui instrumentos de física muito parecidos com aqueles instrumentos que estão no gabinete de física. Da mesma época, há um português chamado Bento Moura Portugal, a quem foi chamado o Newton de português com algum exagero, mas que não tendo formação científica de base, ele estudou Direito e depois viajou pela Europa, ele foi sócio da Royal Society devido ao seu poder inventivo. Ele, em particular, é autor, e está aqui uma comunicação feita ainda na revista da Royal Society, de uma máquina a vapor. Portanto, ele é um inventor de uma máquina a vapor. Veja-se aqui no slide, an engine for raising water by fire, invented by Mr. de Moura, of Portugal. Apresentado pelo Mr. Smeaton, que é um dos inventores da locomotiva. E, portanto, há um inventor português, isto é uma máquina termodinâmica, que chega digamos, a uma revista internacional. Infelizmente, ele volta a Portugal, ainda no tempo de Marquês, é envolvido em confusões e acaba os dias na prisão, muito tempo que ele ficou na prisão. Ainda faz umas invenções na prisão, que foram publicadas postumamente pela Universidade de Coimbra, mas infelizmente foi um valor português que não pode ser aproveitado devido à perseguição, de algum modo, injustificada, que lhe foi movido. Ele foi metido na prisão sumariamente, sem ter nenhum processo, padeceu, apodreceu na prisão. Um outro nome desta época, que é a época de chamados estrangeirados, estamos a ver pessoas que iam para o estrangeiro, por isso é que se chamavam estrangeirados, e bebiam de lá a melhor ciência, e mesmo quando não voltavam ao país, ajudavam o país. Há um nome famoso que é João Jacinto Magalhães, nascido em Aveiro, estudou no Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, chegou a ser frade, mas depois deixou de ser frade, que emigrou para Paris e para Londres, e é talvez dos nomes maiores da ciência do século XVIII. Porquê? Porque ele, em Londres, membro da Royal Society, ele conhecia toda a gente. Na astronomia conheceu o Messier, que deu o nome ao catálogo de galáxias. Na matemática conheceu o Euler e correspondia-se com ele. Na física conheceu o James Watt e o Alessandro Volta, o inventor da máquina a vapor, digamos, que se tornou mais popular, e o Volta, o inventor da pilha. Na química conheceu o Lavoisier. O João Jacinto Magalhães ajudou, aliás, digamos, às ideias da química inglesa a contactarem com as ideias da química continental, de algum modo no tempo de formação da nova química. Criou um prémio com o seu próprio dinheiro para uma sociedade filosófica, quer dizer, uma sociedade de física americana, dirigida pelo Benjamin Franklin, que era amigo dele. Ele, com o dinheiro, ele não teve descendentes, não casou, nem teve filhos, com o dinheiro dele, deu o dinheiro ao Franklin, que era seu amigo, para fazer uma medalha chamada Prémio Magalhães. Magalhães não é do Fernando Magalhães, é deste João Jacinto Magalhães, que ainda hoje existe. Foi dado já a pessoas como os inventores de GPS, por exemplo. O prémio científico americano mais antigo tem o nome de um português, deste João Jacinto Magalhães, porque o dinheiro veio dele. E ele manteve contactos com Portugal, enviando equipamento, está aqui escritos dele, e algum equipamento está naquele gabinete de física da Universidade de Coimbra. Cá está o Marquês de Pombal, vou avançar mais rapidamente. Quando ele, em 1762, inaugura, digamos, este gabinete, trazendo de Lisboa, onde estava parte do equipamento, se calhar também alguns dos instrumentos que tinham estado no Mosteiro dos Oratorianos, no Colégio dos Oratorianos, mas o professor que ele traz é um professor italiano, este já laico e não padre, Giovanni Talabella. Portanto, tal como hoje os professores trocam de instituição e há circulação internacional, há um professor que vem de Pádua e é o primeiro professor de Física Experimental na Universidade de Coimbra, e faz em latim o primeiro livro de Física para uso dos estudantes da Universidade de Coimbra, porque o outro livro em português era para uso popular, para uso geral. E cá temos o Gabinete de Física da Universidade de Coimbra, e cá temos instrumentos notabilíssimos, este Grandíman, que foi oferecido pelo Imperador da China ao rei Dom João V. Está lá também no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, ao qual pertence esse gabinete, está também o primeiro microscópio que chegou a Portugal, foi oferecido por outro estrangeirado, um português que fugiu para o Reino Unido e que ficou lá, chamado Jacob Carlos Sarmento, e que, curiosamente, foi o primeiro a traduzir para português um texto de Newton chamado A Teórica das Marés. Quer dizer, a teoria das marés. Newton foi o primeiro a fazer uma teoria, digamos, verdadeira, fiel das marés, explicar porque é que há 2 marés ao dia, e um texto de Newton é trazido pela primeira vez em português por um imigrado de Portugal no Reino Unido.
Enfim, há outras pessoas dessa época, um antigo padre jesuíta que é matemático, José Monteiro da Rocha, foi professor de matemática em Coimbra. Havia uma faculdade de matemática e havia uma faculdade de filosofia. Filosofia entenda-se física, e estas duas faculdades eram complementares. Saltamos para o século XIX para percorrermos, digamos, o tempo rapidamente, e a Universidade de Coimbra começou a ter concorrência em 1887, depois da Revolução Liberal, logo ao passar 200 anos da Revolução Liberal, e funda-se duas escolas politécnicas de orientação mais prática. Uma em Lisboa, Escola Politécnica de Lisboa, mais tarde vai ser base da Faculdade de Ciências de Lisboa, da Universidade, e na Academia Politécnica do Porto vai ser a base da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde suponho que o Duarte estuda, não é? No Porto, na Faculdade de Ciências do Mestrado, não é? Exatamente, professor. Pronto. Portanto, conhece bem este sítio. Ora bem, estas instituições foram importantes, podíamos falar de muitas coisas, mas foi no Porto, e foi um professor de Física do Porto, seu nome Damásio, que fez o primeiro telégrafo. Estão a ver a ligação da física à sociedade. O primeiro telégrafo em Portugal funcionou no Porto. E só mais tarde é que teve lugar em Lisboa. Porquê? Porque houve a ação de um professor de Física no Porto para pôr a funcionar o primeiro telégrafo entre a Foz do Douro e o Palácio da Bolsa. Dois sítios que todas as pessoas do Porto conhecem. Esta rede de telégrafo, a certa altura, internacionalizou-se, porque era a maneira de emitir informação que ia, digamos, à velocidade da eletricidade. E Portugal teve, isto é um mapa alemão do final do século XIX, 1891, que mostra o papel importante que Portugal tinha na rede telegráfica internacional. A linha para a América do Sul passava pela Madeira e, aqui não nesta representação, mas depois noutra linha que se construiu, a linha da Europa para a América do Norte passava pelos Açores. E, portanto, Portugal era uma espécie de um hub aqui. E, por menor curioso, Lord Kelvin, todos conhecem, todos os tantos que estudam física, enfim, da termodinâmica, da eletricidade, é o autor da escala Kelvin. Ele andava, era também empresário, não era só físico, e ele andava com o seu veleiro a instalar o cabo no Atlântico. E ao passar pela Madeira, encontrou lá uma menina que era filha do cônsul inglês na Madeira, de quem ele se enamorou, e vai ser a senhora a Lady Kelvin. Portanto, Portugal foi também um sítio de paragem de um grande físico, talvez um dos maiores nomes do século XIX. Há outra história curiosa, um professor do Porto que tinha estudado em Coimbra, um professor da Escola Politécnica do Porto, chamado Adriano Paiva, pouco depois da ideia do telefone, de Bell, em 1966, teve a ideia da televisão. Portanto, em alguns livros de história da televisão referem o pioneiro Adriano Paiva, mas infelizmente ele não tinha meios de passar essa ideia à prática e ficou apenas com uma ideia teórica. A televisão haveria de demorar. Há um professor de Coimbra que participa em congressos internacionais no final do século XIX, que são os primeiros congressos a estabelecer as unidades elétricas, que nós chamamos hoje, são os antecedentes do sistema internacional, o ampere, o ohm, o volt, etc. E depois da telegrafia sem fios, depois da telegrafia com fios, houve a telegrafia sem fios, graças, digamos, todos sabem, ao Heinrich Hertz, depois de, enfim, de saber as equações de Maxwell. Em Portugal, um pioneiro foi o Carlos Gago Coutinho, conhecido aviador, geógrafo e aviador, foi o primeiro. Vai-se comemorar agora em 2022 os 100 anos da travessia aérea do Atlântico Sul, mas ele em 1900 patenteou um detector de sinais de ondas de rádio. As minhas experiências de TSF, de sem fios, foram feitas em 1901, início do século XX, Funcional da Marinha em Lisboa, e, como sabem, a obra de Hertz foi continuada por Marconi, porque Hertz morreu muito novo. E Marconi, então, era físico, ganhou muito dinheiro e era também empresário, tal como o Kelvin. E é ele que veio em Portugal. Está aqui o senhor Marconi em Portugal. Aqui junto àquele senhor de bar, devia ser mais tarde Presidente da República, Bernardo Machado, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, que curiosamente fez uma tese sobre óptica, uma tese de física. Ele foi professor de Antropologia em Coimbra, antes de ser político. E o Marconi, digamos, teve em Portugal vendendo a sua tecnologia de emissões sem fios. No fundo, está na base dessas modernas empresas de radiotransmissão, de telefones, etc. Outro pormenor curioso, os raios-x, raios invisíveis, tais para as ondas de rádio, foram descobertos na Alemanha em 1985 pelo professor Röntgen, em Würzburg, na Baviera. Pois bem, não demorou 2 meses até que a experiência tenha sido repetida por um professor de Física da Universidade de Coimbra, chamado Henrique Teixeira Bastos,
que tinham equipamento para ter a experiência, porque não era difícil uma vez tendo o equipamento. E a primeira imagem, a primeira fotografia de raio-x, depois era uma técnica extremamente útil, da maior contribuição que talvez que a física deu à medicina. Está aqui a primeira imagem feita de raio-x, foi feita digamos aqui no Gabinete de Física de Coimbra em 1896, no Carnaval. Tinha sido no Natal que o Röntgen descobriu os seus raios, no Carnaval já estava a experiência feita em Coimbra e apareceu nos jornais todos a fotografia através de corpos opacos, que era uma coisa extraordinária. Um estudante de medicina, na altura os professores de física ensinavam física para médicos. Um estudante de medicina chamava-se António Egas Muniz, haveria de ganhar o Prémio Nobel de Medicina em 1949, fez o ano passado 70 anos, enfim, não ganhou por causa disso, mas ele é autor de uma técnica chamada angiografia cerebral, que é baseada no uso de raio-x. Ele teve contato com o raio-x. Está aqui o equipamento do professor Teixeira Bastos, está aqui no Museu de Ciências da Universidade de Coimbra. Avançamos, então, para um ramo da física, que é a geofísica, que avançou muito no final do século XIX e início do século XX. Meteorologia. O primeiro observatório meteorológico foi em Lisboa, por um professor de física da Escola Politécnica, o Observatório Dom Luís, e em Coimbra, apesar de já ter observações esporádicas de meteorologia antes, o Observatório Meteorológico e Magnético que está neste edifício, que ainda hoje existe e que, de fundo, foi feito depois de Lisboa. Os dois observatórios, o de Lisboa e o de Coimbra, começaram a comunicar, como é evidente, porque é importante em meteorologia fazer dados. A física do globo começou nessa época. O Porto haveria de ter um observatório mais tarde. Como é que se fazia a observação meteorológica? Não havia computadores. Eu mostro aqui uma imagem de 1925. Na altura, os serviços meteorológicos estavam entregues à Marinha, não havia serviços meteorológicos nacionais, e o comandante Carvalho Rodrigues fazia um mapa das altas pressões e baixas pressões à mão, e depois aquilo era mais ou menos manual. A partir dos mapas, digamos, de pressões de um dia, via-se qual era o tempo que havia de fazer no dia seguinte. Não havia computadores para fazer isto. Um grande especialista da meteorologia da Noruega, chamado Jakob Kjerns. Ele depois havia antes da guerra de mudar-se para ser professor na América, que veio de Portugal e disse que a Europa tinha um problema para as observações meteorológicas, que era a cobertura do Atlântico Norte. E disse que Portugal poderia ajudar a fazer de uma estação espacial internacional. E o que é certo é que em 1929 foi de facto inaugurada, já havia lá uma estação dos Açores, mas foi inaugurada uma estação de qualidade internacional, que é muito importante porque ali está-se debaixo do anticiclone dos Açores, que regula o tempo meteorológico na Europa. E um francês, num Congresso Meteorológico Internacional em 1929, nessa época, disse que Portugal tinha prestado um grande serviço à ciência meteorológica mundial. Um meteorologista importante que começou por ser estudante em Coimbra e migrou, depois formou-se em Estrasburgo, na França, e andou pela Europa, havia de regressar mais tarde, é António Gião, publicou muitos artigos e era um físico-matemático da meteorologia. A história é curiosa, ele era do Alentejo e apaixonou-se em jovem pela meteorologia e conseguiu tornar-se um meteorologista de fama mundial, embora, enfim, com alguma polémica. Falando de física do globo, Portugal desempenhou um papel porque o maior terremoto que houve na Europa foi 1 de novembro de 1785, no tempo do Marquês de Pombal, foi assim, aliás, que ele chegou ao poder, e ele manda fazer registros, ele pede relatórios aos párocos e a obras, e no final do século XIX é que apareceu o primeiro sismógrafo e apareceu no Observatório Meteorológico de Coimbra, que funcionou até 1915 e que registou, está aqui nesse edifício, os professores de Física, ao fundo o professor Santos Viegas, que registavam as observações. Só havia um observatório de início, só havia um sismógrafo em Portugal, e houve um sismo famoso em 1909 em Benavente, foi um dos maiores que a Península Ibérica registou, está aqui a igreja completamente destruída, e o sinal foi apanhado pelo único sismógrafo que ia a Portugal, em Coimbra. Enfim, levaria muito tempo para falar da astronomia, havia observatórios em Coimbra, havia observatórios no Lisboa, havia observatórios no Porto, astronómicos, este é o Observatório Histórico de Lisboa, que sucedeu ao Observatório da Marinha. Em Coimbra, um professor de astronomia, que estava professor da Faculdade de Matemática, Francisco Costa Lobo, que em 1925 inaugura um aparelho chamado espectroheliógrafo, um aparelho muito curioso porque permite observar, fazendo fotografias, certas fotografias do Sol, fazer a contagem do número de manchas solares. Este aparelho, enfim, aperfeiçoado, com digitalização e etc., em dois funciona e foi, digamos,
feita à imagem e semelhança do aparelho que existe no Observatório em Madrid, perto de Paris, e este intercâmbio é dos mais longos do mundo, porque se em Paris estiver nublado, em Coimbra pode não estar, de modo que há registros fotográficos de uma coleção fabulosa de imagens de sol desde essa altura. Einstein passou por Portugal, a caminho do Brasil, em 1925, mas passou anónimo. Ele diz que tirou fotografias de umas varinas. Está aqui uma imagem do meu livro Física Divertida que mostra o Einstein admirado perante as varinas. É bem conhecido, até porque se passaram agora 100 anos, que em 1919, na Ilha do Príncipe, foi observado um eclipse solar por um grande astrónomo, Arthur Eddington. O Príncipe, eu lembro, era um território colonial português, não houve astrónomos portugueses presentes, embora os portugueses tivessem colaborado com a expedição britânica, que se dividiu uma parte do Príncipe e outra parte do norte do Brasil, tivessem colaborado dando apoio logístico, mas não esteve nenhum astrónomo português, mas é considerado um dos maiores eventos da física do século XX, porque foi este evento que projetou a fama de Einstein. Einstein tornou-se verdadeiramente Einstein quando as suas previsões foram confirmadas, quer no Príncipe, quer no Sobral, no norte do Brasil. Está aqui o sítio do Príncipe, o marco que assinala onde foram feitas as fotografias do eclipse. Há especialistas no século XX em Portugal de relatividade geral e também teoria quântica. Este é um deles, Aureliano Miller Fernandes, estudou em Coimbra, mas depois mudou-se e foi professor no Instituto Superior Técnico em Lisboa. O Instituto Superior Técnico é fundado com a República, portanto, em 1911, é formado por Alfredo de Mendes Saúde, inspirado das escolas politécnicas alemãs, e, digamos, ele é, Aureliano Miller Fernandes, um pioneiro da introdução, digamos, da mecânica relativista. É só no século XX que começa a haver mais cientistas a irem estudar para fora, fazer formação lá fora. Para isso, há uma espécie de antecessora da atual FCT, da Fundação para chamada Junta de Educação Nacional, que começou, fundada em 1929, começou a dar subsídios para bolseiros, para alguns cientistas portugueses poderem estudar lá fora, e há alguns cientistas que estudaram, por exemplo, em Paris, com Madame Curie. Madame Curie teve vários estudantes portugueses, vários doutorantes portugueses. Um deles foi professor em Coimbra, Mário Silva, foi estudante de Madame Curie, mas infelizmente foi depois afastado no tempo de Salazar, foi afastado do ensino. Aliás, houve perseguições políticas feitas várias teses intelectuais, e ele foi vítima dessas perseguições. Ele queria fazer um estudo de torrado em Coimbra, não conseguiu. Outro que também foi perseguido, estudante de Madame Curie, e depois voltou para trabalhar com a irmã Julia Curie, filha de Madame Curie, que também prémio Nobel. É muito boa essa história. É também estudante portuguesa para Marques, que foi, relativamente aos outros, professora, talvez a primeira professora de Física e Química, que as duas coisas estavam bastante ligadas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estou a chegar ao fim da minha apresentação, dizer que na Segunda Guerra Mundial há muitos refugiados de guerra, que, principalmente judeus, que passam por Portugal, a maior parte não ficam cá, fogem para a América do Norte ou para a América do Sul. É uma pena que alguns não tenham cá ficado, porque alguns deles eram físicos de grande categoria, tinham trabalhado com físicos da Europa Central. Enfim, por exemplo, este esteve em Coimbra, esteve no Porto e esteve também em Lisboa, deu seminários nos 3 sítios, chamado Guy Beck, e foi um colaborador da Heisenberg. E, portanto, um dos, digamos, pessoa que esteve próxima dos autores da teoria quântica, que esteve em Portugal, mas não esteve muito tempo em Portugal, esteve 1 ano e pouco. Porquê? Porque o ambiente nesse tempo não era propício, digamos, à estadia de cientistas estrangeiros. No fim da Segunda Guerra, como sabem, houve um grande interesse pela engenharia nuclear. Portugal também manifestou esse interesse. No início dos anos 60, enfim, cria-se uma junta para estudos para investigação nuclear, e é construído um reator nuclear de investigação que demorou muito tempo. Começou em 1961, era uma escola de formação para a aprendizagem prática digamos, da física de neutrões, da física nuclear, etc. Mas foi desmantelado em 2019 porque já estava, do ponto de vista científico, já não era uma coisa propriamente de ponta. E, portanto, na segunda metade do século XX, começou a haver interesse pela física atómica, pela física nuclear, enfim, lentamente também pela física de partículas, quer dizer, pela física microscópica, mas os físicos ainda não eram muitos. A física só começou a conhecer uma grande expansão, um grande Big Bang, vamos chamar assim, depois da Revolução de 1964, em particular depois de 1986,
quando Portugal entrou na União Europeia e alguns fundos europeus foram usados para bolsas e para a expansão da ciência, e mais ainda depois de 1995, quando José Mariano Gago, o saudoso Ministro da Ciência e Tecnologia, fez o orçamento de ciência crescer muito, chegou a ser 1,6%, neste momento não passa de 1,4%, já teve um ponto mais alto, e foi ele que instituiu, por exemplo, a Fundação Ciência e Tecnologia, instituiu todo um conjunto de estruturas que permitiram que a ciência se internacionalizasse. Portugal entrou, digamos, em grandes organizações internacionais, no CERN, o próprio José Mariano Gago trabalhou no CERN, o Observatório Europeu do Sul, um conjunto de instituições internacionais que Portugal hoje faz parte. E então, digamos, é uma história recente e não se deve fazer uma história sem algum distanciamento. Portanto, eu fico por aqui, ficando a aguardar as vossas questões. Muito bem, professor. Eduardo, está aí? Com certeza. Muito bem, professor. Eu agradeço. Eu vou tirar então aqui os slides. Exatamente. Não sei se... E agora? O que é que estão a ver? Tem que desligar tem que desligar a partilha. O que é que eu faço? Partilha. Calma. Agora não sei o que é que eu faço. Eu quero... Clique em sair do Zoom. Não, eu não estou no Zoom. Eu estou no Zoom. Okay. Já vi. Compartilhar tela. Já está, professor. E agora? Já está? Já está. Pronto, agora sou todo vosso. Perguntem. Eu passei em revista, digamos, como viram, 500 anos. É meia hora. Foi um bocado a correr. Mas referi alguns factos curiosos, talvez que não sejam muito conhecidos, e estou disponível para coisas que queiram saber mais. Muito bem, professora. Eu então passo a colocar, a verificar aqui as questões que terão surgido ao longo da sua apresentação, e temos aqui uma questão que eu passo a ler para o professor responder. Se o professor acha que o facto do Marquês de Pombal, ao criar uma campanha anti-jesuítica, retirando assim o controle da Igreja do sistema educativo português, se criou um atraso na divulgação científica da época, ou se, por outro lado, terá sido uma medida que potenciou essa divulgação? Essa é uma boa pergunta, quer dizer, o Marquês de Pombal é uma figura muito forte do nosso século XVIII e uma figura muito forte da nossa história. Tem quem o admire e tem quem o deteste, não é? E ele, com certeza, teve coisas boas e teve coisas más. E entre as coisas boas está de certo, digamos, ter feito de modo institucional a fixação do ensino experimental da física, e não só da física. Ele fez o primeiro laboratório de química em Coimbra, digamos, o Museu de História Natural, o Jardim Botânico de Coimbra, etc. Tudo isso é a reforma pombalina. O Observatório em Coimbra, nessa altura, portanto, reforma da Faculdade de Medicina, farmácia, tudo isso. O hospital muda-se para o interior daquele Colégio de Jesus, onde tinham sido desalojados uns anos antes dos jesuítas, e, portanto, tudo isso tem aspectos bastante positivos, e, portanto, uma mudança muito brusca em Coimbra, que é, como que diz, no país, porque nessa altura Coimbra era a única universidade, porque ele fechou a Universidade de Évora, que nunca foi uma universidade tão larga, no sentido de ter todas as faculdades como Coimbra. Por exemplo, em Évora nunca existiu medicina. Mas, por outro lado, ao acabar com aquelas escolas que eram escolas secundárias, onde pontificavam os jesuítas, ao afastar os jesuítas, não eram os únicos que tinham, mas eles tinham a maioria da rede de colégios. Era, de facto, a iniciativa deles. Foi uma ordem que se distinguiu na pedagogia. O que é que criou? Criou um problema no acesso à universidade. Porquê? Nada vale ter pessoas estrangeiras, bons equipamentos, etc., ter novos estatutos todos modelados, depois não há estudantes. Porquê? Porque não havia meios de acesso da população. E é isso que se vai a verificar. Os historiadores de ciência concordam que uma pessoa vai ver o número de estudantes que estavam na Universidade de Coimbra depois da reforma pombalina, e de facto aquilo não eram muitos estudantes. E de facto não houve assim um movimento, aquilo houve digamos uma mudança, mas não houve digamos uma continuidade muito grande da nova ciência, até porque houve razões
como as invasões francesas logo no início do século XIX, passados uns anos entram os franceses e houve depois a Revolução Liberal, a independência do Brasil, que veio de algum modo também dificultar a economia. Portanto, Portugal mudou muito, mas nesse tempo a Universidade de Coimbra não tinha gente. E, portanto, eu direi que tudo combinado, eu acho que tem coisas boas e coisas más, é muito difícil decidir, mas uma pessoa não pode dizer que a extinção dos colégios dos jesuítas tenha sido uma boa coisa, em particular porque ele não o substituiu por coisa nenhuma. Quer dizer, não houve uma rede equivalente, não houve uma ocupação equivalente da rede do ensino secundário. E, portanto, não se pode dizer que a universidade foi mudada, mas não se pode dizer que tenha progredido extraordinariamente. A grande mudança que vai haver vai ser depois a competição que vai surgir em 1887, como eu disse, no Porto e em Lisboa, com escolas mais práticas, escolas viradas para necessidades de engenharia, necessidades militares, preparação militar, etc. E isso aí, em fora, eu tenho de dizer, nem sempre vistas com bons olhos pelas pessoas da Universidade de Coimbra, portanto, que dificultaram. Começou a haver escolas de medicina, por exemplo, em Lisboa e no Porto, mas não se chamavam faculdades de medicina, nem deixaram que aquelas outras escolas se chamassem universidades. Só com a República é que isso veio acontecer. E, portanto, o Marquês é um paradoxo. Eu até a brincar costumo dizer que ele é um homem das luzes, o iluminismo é o tempo das luzes, mas ele, para mostrar a luz dele, para mostrar que a luz dele brilhava, apagou a luz dos outros. E assim é mais fácil brilhar. Precisamente. Ora bem, temos... Não há quem faça isso hoje, há quem apaga a luz dos outros para brilhar mais. Verdade. Sem dúvida. Ora bem, temos aqui uma outra questão. Professor, seria possível que o Observatório Magnético e Sismológico da Fajá de Cima, inaugurado em 1911 por Francisco Afonso Chaves, conseguisse prever a erupção do vulcão dos Capelinhos em 1958? Ora bem, a história dos Açores é muito interessante, porque os Açores estão ali a meio, o Rio Açores está ali a meio entre Portugal e a América, num sítio onde há, além do oceano, não é? Há ali fenómenos muito interessantes do ponto de vista da física e da geologia. Fenómenos sísmicos. Não nos esqueçamos que eu falei do grande sismo de Benavente, mas houve um com mais mortes em 1980 em Angra do Heroísmo e é um sítio também de erupções vulcânicas. A mais famosa é, de facto, no final dos anos 50, a erupção dos Capelinhos, que foi um acontecimento notável, porque já tinha havido entrada em funcionamento de vulcões, mas sei lá, em águas do Índico, longínquas, mas foi a primeira vez que se viu aparecer assim um vulcão, de repente, uma nova ilha, até ao lado da ilha digamos lá onde ela apareceu, no Faial, uma nova ilha, mas junto a uma ilha habitada, onde havia comunicações, onde havia civilização. Por outras palavras, os maiores vulcanólogos do mundo, e com certeza também os portugueses, geofísicos, etc., dirigiram-se lá para verem ao vivo. Aquilo ainda demorou um ano e tal. Se aquilo podia ter sido previsto, dificilmente, com a ciência da época, quer dizer, ainda hoje é bastante difícil prever quer sismos, é impossível prever sismos e é muito difícil prever erupções vulcânicas. Certo é que nos Açores já estão há bastante tempo, como a pergunta diz, pessoas que se interessavam pelos fenómenos, digamos, geofísicos que ocorrem nos Açores. O que é natural, porque coisas lá passam-se mesmo, é um laboratório, os Açores são um laboratório. Eu falei do Observatório do Faial Meteorológico de 1920 e poucos, mas já havia desde 1901 um Observatório Meteorológico nos Açores, não tinha, era uma qualidade internacional ainda, que foi precisamente devido a esse nome, Afonso Chaves. Ainda hoje há uma cidade científica chamada Afonso Chaves nos Açores. E os Açores, além disso, é importante do ponto de vista da oceanografia, houve variações europeias para a descoberta, por exemplo, dos fundos marinhos perto dos Açores e mais expedições biológicas para a descoberta da biodiversidade, etc. Portanto, os Açores são muito importantes do ponto de vista científico, desempenharam um papel na história da ciência mundial. Eu não posso dizer que se tivesse podido prever a erupção dos Capelinhos.
Embora eu não seja especialista em vulcanologia. Ora, muito bem. De qualquer modo, o vulcão de Escapelinos, tecnicamente, aquilo não está nada ativo, não é? Mas tecnicamente ainda está porque não passou ainda 100 anos, não é? E 100 anos do ponto de vista geológico não é nada. Os vulcanologistas dizem que tem de esperar 100 anos a ver se aquilo está sossegado. Ainda não passou isso. Aquilo é do final dos anos 50. E de facto foi de facto, há fotografias, que foi muito bem documentado. Há um francês chamado Aron Tazieff, que é um dos maiores vulcanólogos do mundo, que foi lá ver, e foi, digamos, toda a Europa e toda a ciência se voltou nessa altura para os Açores, que estava a acontecer ali um fenómeno ao vivo. Professor, temos há outra questão para lhe colocar, que é, portanto, o difícil balanço, sobretudo na altura da Segunda Guerra Mundial e também posteriormente com o longo tempo que demorou a reconstrução e todo o clima de Guerra Fria. Portanto, a questão é pedir ao professor algum comentário sobre esta dificuldade que os cientistas, em particular na Europa, passavam, por exemplo, estarem um bocadinho encurralados entre o problema da guerra na generalidade da Europa e o problema de circunstâncias como regimes repressivos e regimes fechados noutros países que, embora não envolvidos na guerra, sofriam com essas circunstâncias de ditadura ou autoritarismo. Portanto, se o professor pudesse comentar um bocado de que forma é que isto muito bem. teve impacto no desenvolvimento. A guerra foi um período difícil para a ciência, porque, enfim, basta lembrar que o Einstein foi obrigado quando os nazis chegaram ao poder, a emigrar para os Estados Unidos. Ele próprio disse, em 1933, se não erro, estava em Berlim e disse à sua mulher, a segunda mulher dele, a primeira era física como ele, tinha divorciado da primeira, mas disse à segunda mulher, à mulher dele, à altura, disse, olha bem a tua casa, não mais vais tornar a vê-la. E de facto ele, embora tenha podido voltar à Europa no fim da Segunda Guerra, ele não quis voltar à Europa. Portanto, ele dizia o pior do regime nazi, ele foi perseguido pelo regime nazi e houve aí a ciência chamada ciência alemã, e a ciência judaica era considerada como oposta à ciência alemã. Portanto, isto é uma visão completamente ideológica e pseudocientífica do empreendimento científico. E não foi apenas o caso de Einstein, tudo aquilo que tivesse a ver com perto ou de longe com uma linhagem judaica eram excluídos, e como se imagina na comunidade científica, em particular na física, havia muitos judeus. E então vamos encontrar, por exemplo, no projeto de construção da bomba atómica, bastantes sábios vindos da Europa. Passou por lá a nata da ciência mundial, um projeto secreto para a construção da bomba atómica, e é preciso ver que a bomba atómica foi idealizada, foi pensada contra Hitler, não foi contra o Japão. E de algum modo há um físico húngaro, de Szilard, que era amigo do Einstein, e escreve-lhe uma carta que o Einstein depois assina e que manda ao presidente americano, e nessa carta diz que haveria a possibilidade de os alemães fazerem um projeto nuclear. De facto, veio-se a verificar depois que eles não estavam muito adiantados nesse projeto. Mas aquele projeto Manhattan foi ordenado pelo governo americano no maior segredo. Houve grandes físicos que lá participaram, incluindo o Feynman, que era muito jovem na altura. Era para a guerra na Europa, era contra Hitler. O que acontece é que a guerra chegou ao fim, com o desembarque da Normandia. A guerra fez agora 75 anos, não é? Também que acabou, ou está a fazer. E então a arma foi usada, o Presidente da Brigada também mudou do Roosevelt para o Truman, e ele tinha o processo nas mãos e mandou, enfim, é controverso se foi a melhor solução, mas, digamos, o Japão já estava a perder a guerra, mas com aqueles 2 bombardeamentos em Hiroshima e Nagasaki, eles renderam-se imediatamente, que era uma coisa nunca vista, quer dizer, nunca ninguém tinha visto os físicos sabem que não é EVES, é MEVES, é 1 milhão de vezes a energia, não é energia química, é energia nuclear.
Aconteceu ao mesmo tempo, portanto, a guerra deu várias tecnologias, deu energia nuclear, desenvolveu-se extraordinariamente também os computadores, havia mortos a válvulas, faziam cálculos balísticos na guerra. Depois, pouco depois da guerra aparece o transistor, em 1947, e então o mundo vai mudar completamente, a globalização vai se fazer, digamos, baseada nos computadores e nos transistores, por sua vez se baseia nos transistores, e isso dá-se na América. E além disso, há algo que é na Europa e que é muito importante, que é o radar. O radar também é outra tecnologia de guerra que permitiu aos ingleses, e é também a obra dos físicos, permitiu. O radar é importante porque a emissão de radar não é apenas para ver os aviões ou para fazer fornos de micro-ondas. O radar baseia-se nas micro-ondas, e são as micro-ondas que nos permitem as explicações através dos telemóveis, GPS, essas coisas todas. E que nos permitem saber coisas sobre o cosmos. A fotografia mais antiga do mundo é a radiação de fundo de micro-ondas, etc. Portanto, o universo do bebê. Portanto, as micro-ondas, não se esquecem que a sua utilização prática e o seu desenvolvimento vem do tempo da guerra. Portanto, a guerra desempenhou um papel, mas os sábios, uma caça aos sábios europeus, até brigadas sociais, um deles que foi apanhado foi o engenheiro von Braun, que haveria de trabalhar para a NASA. E, portanto, a América passaria a potência de primeiro plano no fim da guerra, até porque houve uma transferência. Eu falei daquele norueguês da antologia que se mudou para a América, como se mudaram muitos outros. Ora bem, o que é que acontece? Uns mudaram-se depois da guerra, outros durante a guerra e outros antes da guerra, como Einstein. E a supremacia científica e tecnológica passou para os Estados Unidos. Basta ver o número de prémios Nobel. Tinha que ser assim, bem, era difícil evitar naquela altura. Mas o que é certo é que se Portugal, que era um país neutro, todo mundo declarava-se neutro, jogava ambivalente para os dois lados. Dava umas facilidades a uns, mas tinha de dar nos Açores as bases aos aliados, mas também vendia wolframio aos alemães. Dava aí um papel, e havia algumas simpatias pelos alemães, havia um papel mas se Portugal tivesse sabido albergar alguns sábios que por aqui passaram, não foi apenas aquele Guido Beck, houve 3 ou 4 nomes da física nuclear americana que vieram da Itália, da Áustria, etc., e que tiveram ainda passagem por Portugal, portanto, e fala-se muito de refugiados. Era uma altura de refugiados e Portugal não soube, não conseguiu, não quis também, não conseguiu e não quis. Portanto, Salazar, digamos, não via a ciência com bons olhos, por isso é que perseguiu cientistas como o Mário Silva, o Valadares e outros. E não foi apenas na física, noutro ano, na matemática, portanto, tudo aquilo que contestasse politicamente não interessava se era sábio, se não era sábio, se era intelectual, se não era intelectual, se era escritor ou poeta, se era pintor, não interessava, era simplesmente excluído da vida social. E, portanto, Portugal foi desaproveitando oportunidades como aquelas que apareceram durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi apenas no domínio da ciência. Houve grandes nomes até de escritores. O Saint-Exupéry passou por Lisboa, o autor do Pequeno Príncipe. O Stefan Zweig, que depois foi para o Brasil, passou por Lisboa. Uma filósofa, uma muito conhecida, Hannah Arendt, passou por Lisboa, que enfim, tinha sido a namorada ou amante do Heidegger, que era um filósofo, enfim, simpatizante do Hitler. Passou por Lisboa, e uma série deles, que se a gente fosse ver o nome de pessoas importantes, famosas, que passaram por Lisboa na época, por Lisboa, pelo país na época, nós víamos que, de algum modo, a Europa estava a fugir dos horrores da guerra, porque aqui não houve guerra. Era um país dito neutro, e, de algum modo, neutro. E, portanto, as pessoas estavam aqui. Portanto, Portugal perdeu oportunidades. Depois ainda houve a tal tentativa que eu falei de pegar a energia nuclear, que era de algum modo oferecida pelos americanos. O reator, o urânio era americano e controlado pelos americanos. Ainda agora, quando foi desmantelado, foi sobre, digamos, controle americano. Porquê? Porque era uma iniciativa chamada Átomos para a Paz e tinha de haver um maior cuidado para não haver aproveitamento, digamos, de material radioativo para fins pacíficos, para não haver proliferação de armamento nuclear. E, portanto, Portugal não investiu o suficiente na ciência como investiu em outros países. Alguns da Europa, onde se aplicou o plano Marshall, é muito mais força que em Portugal, que desenvolveram a sua ciência rapidamente. É o caso do Reino Unido, é o que sempre teve forte, é o caso da Alemanha, é o caso, enfim, de Itália também, etc. França, com certeza. Espanha, embora com algum atraso, tal como Portugal, também teve um regime que dificultou a vida à ciência. Mas eu direi que o nosso século XX não foi um bom século para a ciência. Só melhorou um bocadinho no final do século. E, portanto, eu em 1973 entro
na universidade num curso de Física, no tempo ainda do regime anterior. Felizmente que houve o 25 de Abril quando eu estava no meu primeiro ano da universidade. Porquê? Porque Portugal abriu e, enfim, houve a independência das colónias e pôde haver um outro tipo de relações internacionais e também um maior interesse pela ciência e maior integração em redes internacionais. Ora, muito bem. Muito obrigado, professor. Temos aqui mais uma questão, retomando o tema do Marquês de Pombal de há bocado. Se na sua opinião... Dá pano para muitas mangas o Marquês de Pombal. Verdade, verdade. Se na sua opinião, após Marquês de Pombal... Ainda hoje é controverso. Ora, exatamente. Mantém-se após estes anos todos. Essa dualidade mantém-se após estes anos todos, não é? Na perspectiva Vamos lá ver. O que é que significa? A história não tem que fazer julgamentos. A história não é um tribunal. A história tem de apresentar factos. Eu sei que muitas vezes a ideologia perturba o exame de factos. Não sendo a história uma ciência como é a física, não é? É uma ciência social e humana, mas a história, para se fazer boa história, tem de se partir de factos. E, portanto, nós vamos ver o que é que o Marquês de Pombal fez. O que é que o Marquês de Pombal escreveu? O que é que o Marquês de Pombal afirmou? E, de facto, há um rol imenso de documentação que nos permitem, enfim, hoje, à distância que nós temos, fazer juízos, mas não compete à história, digamos, aos historiadores, dizer gosto do fulano, não gosto do fulano. Ele é uma figura histórica. Agora, é preciso também ver, ele tem a estátua mais alta cá em Lisboa, é curioso, não é? Mas onde se vão celebrar os Jogos de Futebol, as vitórias dos Jogos de Futebol. Mas é preciso também ver que ele próprio foi bastante responsável por ficar na história, por outras palavras. Ele instalou uma máquina de propaganda tremenda eu vou dar um exemplo da máquina de propaganda que ele fez. Ele, por exemplo, antes de tirar os jesuítas, mandou comissões para justificar isso, em que dizia o pior dos jesuítas e mandou traduzir esses documentos, espalhá-los pelo mundo todo, que ele conseguiu não apenas expulsar os jesuítas, mas esse bode expiatório, e isso é muito atual hoje. Ainda hoje há bodes expiatórios. Os americanos já têm os chineses, ou bode expiatório no tempo da pandemia. Ele achou que os jesuítas que eram o diabo. É tão simples como isto. E então, não apenas em Portugal, mas ele conseguiu que a Espanha, que a Itália e que o Papa, passado uns anos, acabasse com os jesuítas. Eles depois haveriam de reaparecer no mundo e em Portugal. No seguimento mas ele disso... conseguiu que o Papa, para ver o poder que Portugal politicamente tinha, conseguiu que o Papa acabasse com a ordem, extinguisse a ordem. Portanto, ele tinha um ódio de morte aos jesuítas. Agora, ódio de morte não é bom, não é uma coisa boa para os jesuítas, e portanto eles não o têm. E já aconteceu o superior, o geral dos jesuítas já veio. Portugal até já se ajoelhou. Eu não sei a conversa que ele teve com o Marquês de Pombal, mas já se ajoelhou lá no momento do Marquês e já tiveram uma conversa. Está no segredo entre eles. No seguimento... Acho que lhe deve ter perdoado. É muito questão de perdoar. No seguimento disso, professor, considera ou tem conhecimento de que forma é que, eventualmente, e esta é uma questão que também está a ser colocada nos comentários, se tem conhecimento da forma como a Igreja, através das ordens religiosas que perduraram, se procurou de alguma forma voltar a tentar ter a influência que tinha sobre o sistema educativo, em particular o caso do ensino superior, antes da Marquês de Pombal. Sim. Os jesuítas voltaram ainda no século XIX e aquilo não foi fácil, até porque, como sabe, na monarquia constitucional as ordens monásticas acabaram e depois voltaram a ser expulsos na República. E, portanto, eles têm uma longa história de expulsão. Por outras palavras, não foi o Marquês de Pombal o único a expulsar os jesuítas. Os republicanos também o fizeram. Isso não impediu, e é muito curioso, e eu tenho alguma admiração pelos jesuítas até por causa disso, que eles cada vez que voltassem pegassem na ciência.
Por exemplo, eu falei em vários estudantes de Madame Curie, um deles era jesuíta também, português. E há colégios jesuítas famosos, por exemplo, um em Lisboa, o Colégio de Campo Lido, onde funcionou até há pouco tempo a Escola de Negócios da Universidade Nova de Lisboa, Business School, era ali, onde é a reitoria ainda hoje. Eram colégios jesuítas. Em Castelo Branco houve um colégio jesuíta chamado Confiel, onde estudou o Egas Muniz, no liceu. Ele fez, apesar de mais tarde se ter revelado, ter dito que não acreditava na igreja, nem Deus, que era ateu, no entanto ele estudou e disse bem da formação que ele teve. Porquê? Porque nesses colégios que os jesuítas fizeram, continuou-se a ensinar a ciência. E continuou-se, até há uma revista chamada Brutéria que ainda existe, mas que foi fundada em 1900. Vejam o nome, Brutéria. O nome é de homenagem a um botânico, a um cientista, chamado Félix Brutero. Portanto, os jesuítas fazem uma revista de história botânica, zoologia, depois tornou-se uma revista cultural e outra cultural e teológica, mas começou por ser, por outras palavras, há uma ligação muito especial dos jesuítas à ciência. Eu estou-me a lembrar até de alguns sacerdotes recentes, por exemplo, na física. Eu conheço pelo menos 2 padres jesuítas que são físicos. Um especializado em altas energias, em Lisboa, e outro que é professor da Católica em Braga, que até foi meu estudante, que estudou fundamentos da teoria quântica. Por outras palavras, essa ligação dos jesuítas à ciência, embora eles hoje sejam muito menos, há cerca de 150 padres jesuítas em Portugal, que é relativamente pouco, mantém-se, essa ligação à ciência mantém-se muito viva. As outras ordens, eu diria que nem tanto, não quer dizer que não haja uma ou outra pessoa da religião ligada a, digamos, membro da igreja, ligada digamos, à causa de outras pessoas de física também com ligações fortes à igreja, mas não é tão nítido como nos jesuítas. O que é que isto quer dizer, tudo somado? Quer dizer que esta oposição que alguns viram e que alguns ainda veem entre igreja e religião não é uma coisa tão forte como isso, porque são domínios distintos, quer dizer, nós vemos, olha, vou dar um exemplo fora do país, há um abade católico, Lemaitre, que não é jesuíta, não é de uma ordem religiosa, mas é um dos autores da teoria do Big Bang, e que o Big Bang, não sendo uma pessoa religiosa, ou antes tinha uma religião especial, uma religião chamada cósmica, ele acreditava que Deus era a harmonia do mundo, digamos, todo o mundo era Deus, de algum modo, era amigo do Lemaitre, do Georges Lemaitre, e portanto é muito curioso que um dos cosmólogos é um padre católico. Agora, ele não faz isso para provar que a criação está certa. E quando o Papa, a certa altura, disse que cá está a prova da Bíblia, que afinal a criação foi o próprio Lemaitre que disse, cuidado, não, isto não tem nada a ver com a religião. E isto é ciência. E se um dia se mostrar que está errado, não pode agora dizer que na Bíblia está, a Bíblia está. Não é um livro de ciência. E, portanto, não é o único caso aqui, digamos, eu falei de alguns pessoas religiosas e, de facto, alguns dos físicos do início, século XVIII em particular, eram pessoas quer jesuítas, quer desoratorianos, principalmente até de física experimental desoratorianos. Hoje é mais raro, com certeza, porque se toda a sociedade se laicizou. Porquê que estava mais ligada à igreja? Porque todo o conhecimento, de algum modo, toda a formação passava pela igreja, quer dizer, praticamente todas as escolas eram escolas de tipo religioso. Pelo menos se recuarmos um tempo suficiente. Exatamente. Professor, julgo que não temos mais questões nos comentários, portanto eu colocava-lhe uma última pergunta, talvez aqui um toque final da perspectiva do professor, portanto, tendo em conta passámos por toda a história importantes aspectos históricos do desenvolvimento da física, em particular em Portugal, e eu colocava então a questão ao professor, tendo em conta que, como referiu há bocado, que começou a estudar física em 73 e que já tem uma enorme experiência sobre os desenvolvimentos que tiveram nesta fase, neste tal boom, desde meados dos anos 80, e eu colocava a questão ao professor se considera que estamos numa altura, bem, apesar das infelizes circunstâncias desta pandemia, mas estamos numa altura, ou se temos avançado para uma fase em que
mais do que daquilo que conhecemos de outras épocas históricas, estamos numa altura em que há mais visibilidade da ciência, em particular da física, maior interesse do público em estar em contacto, não necessariamente com o conhecimento técnico, mas com aquilo que é o trabalho e a atividade da ciência, e se tal pode implicar que teremos na expectativa de uns bons anos em termos da visibilidade e da participação de estudantes portugueses no domínio da ciência, em particular a física. Muito bem, boa pergunta. A física desenvolveu-se extraordinariamente em Portugal, digamos, nos últimos 3 décadas. Nunca houve tantos físicos como hoje. E nas mais variados domínios. Eu falei aqui de vários domínios da física, não podia falar de todos. Falei em particular de macrofísica, porque Portugal, devido à sua posição no globo, desempenhou um papel ali, por exemplo, e também referi caso agora com as perguntas da vulcanologia. Mas a pergunta é, se estamos melhor? Bem, vamos ver como é que nós podemos medir isso. Se olharmos para a parcela do produto interno bruto, que é investida na ciência e tecnologia em geral, e portanto a física é uma parte da ciência e tecnologia, portanto mais ciência e tecnologia também significa mais física, já tivemos melhor, de facto. Já houve mais investimento, eu já disse isso, já tivemos um pico em 1,6% do PIB, e neste momento, já há alguns anos, há uns 4, tem havido alguma estagnação que foi causada por aquela crise em que interveio a Troika e, portanto, todo o país foi obrigado a contrair, e a ciência foi vítima disso, contra a minha opinião. Eu acho que a parcela que é investida na ciência é uma semente para o futuro, e, portanto, está-se a apostar no futuro. Quando se corta também essa semente, a árvore não vai poder crescer, não vai poder florir, e portanto houve de facto uma decisão política de cortar a eito, incluindo a ciência. A gente sabe que houve grandes ataques aos centros de investigação, para se criar certa altura, queriam diminuir os centros de investigação para metade, uma avaliação feita à pressa, etc. Mas o que é certo é que ainda não recuperamos disso. Quer dizer, está numa espécie de um planalto de 1,4%, fala-se. A média europeia, para vermos, a média europeia é 2,1% do investimento, digamos, na ciência e tecnologia. E destes 1,4% atuais, o Estado só põe metade, 0,7%. O resto é contado, de uma maneira que é discutível, por privados. Qual é a consequência para isso? É que nós conseguimos formar muita gente, porque em particular houve dinheiro, enfim, para bolsas e para fazer formação lá fora e cá dentro, agora atualmente mais cá fora, mais lá cá dentro do que lá fora, mas o que nós não estamos a conseguir é arranjar vidas para essas pessoas, já empregos científicos para essas pessoas, e nós vemos que há uma rede enorme de cientistas portugueses imigrados. Claro que a circulação internacional faz parte da ciência, em particular da física, e eu mostrei casos no passado, quer de portugueses que foram lá para fora, no século XVIII, quer como da Labella, de italianos que vieram para cá. Mas o que é certo é que uma coisa é ir de livre vontade e outra coisa é livre por escolha, e outra coisa é por não haver outra opção, por falta de escolha. E, portanto, o que é que era preciso, na minha opinião? Renovar as universidades, fazendo com que haja mais lugares, dando mais lugar aos novos. Era preciso reforçar os laços com a indústria, porque a indústria tem, de facto, de estar mais ligado. A ciência fundamental é precisa, mas é preciso também que a sociedade toda aproveite. E é preciso, enfim, referir que a sociedade tem de estar com a ciência, por isso é também preciso educação, é preciso cultura científica, e tudo isso tem de ser feito de uma maneira harmoniosa. Eu gostava que isso viesse a acontecer. Agora houve esta pandemia que nos caiu em cima. Ora bem, com certeza não é uma coisa boa, mas há talvez algumas coisas que se pode tirar daqui que não será má. As pessoas acho que perceberam com isto que os conhecimentos da ciência são das poucas coisas seguras que ainda temos. Com certeza que é um problema de saúde. Mas estão-se a fazer técnicas usando instrumentação avançada, sequenciação do genoma do vírus, e conseguiu fazer testes
em massa com os cientistas a prepararem nesse esforço. Começaram a fazer estudos que estão agora a ser feitos, porque isto está a ser um grande laboratório mundial. De algum modo, a humanidade está agora a ter uma grande experiência coletiva. Não sendo um domínio, digamos, das ciências físicas, mas a física é associar às outras ciências. A física ajuda aos outros. E sem física não pode haver essas técnicas, por exemplo, que a física faz os lasers, a física faz um conjunto de técnicas que permite as fluorescências, os espectroscópios, tudo isso é da física. Eu estou convencido e esperançoso que no fim disto, ou durante isto, que haja uma maior confiança na ciência. Quer dizer que o investimento aumente, em que em particular que haja mais investimento também na física e, portanto, mais oportunidades para os físicos, para os estudantes de física, para os jovens cientistas, que eles não tenham necessariamente que ir procurar outro país. Eles são bons, são recebidos em outros lados, mas se são bons lá fora, também podem ser bons aqui. E nós precisamos deles. E, portanto, esta é a mensagem, talvez, final que eu quero deixar. Eu não sei o que é que vai acontecer nestes momentos de incerteza, difíceis, mas sei que os conhecimentos de física são seguros e que a ciência continua a ser. Não é apenas a ciência que nos vai salvar, é evidente. Mas sem conhecimento, não nos salvamos. E é preciso conhecimento. E a física é um baluarte seguro do conhecimento. Com a física nós sabemos as leis de funcionamento do mundo e o vírus não é nada mais que um bocado de umas moléculas. Lá o RNA que está lá dentro do vírus é uma molécula, etc. E nós sabemos que obedece às leis da física e da química. E, portanto, ter conhecimentos de física é, de algum modo, um passaporte para o futuro. Ora, muito bem, acho que é uma excelente nota final, professor. E eu resta-me agradecer-lhe imenso por estar aqui presente, por participar nesta iniciativa da Physis. Acho que foi um excelente tema com que começar esta ronda de sessões para espalhar mais aquilo que é a física, o desenvolvimento histórico da física e aquilo que as e os estudantes associados à Physis e que estudam física em Portugal e a nível internacional